na Contato para falar sobre varíola dos macacos. Nós tivemos aí casos suspeitos em Londrina que estão sendo investigados, vão passar por um exame no LACEN, que é o Laboratório Central do Estado. O Paraná tem 36 casos hoje, 35 deles na capital, Curitiba, e um caso em Maringá. Mas a notícia, né, Ana, de que pode haver varíola dos macacos aqui em Londrina também mexe bastante com a gente. Afinal de contas, tem muito londrinense que viaja para fora, vai para outros países, vai para outros estados e pode ter contato com esses pacientes. Que informações você traz para a gente, Aninha? Exatamente, Parra. A gente tem 12 novos casos suspeitos da varíola dos macacos aqui em Londrina e todos eles foram registrados agora, no mês de agosto. A gente já vinha, a Secretaria de Saúde já vinha monitorando outros casos que foram descartados, um outro exame que veio inconclusivo, mas agora esse aumento no número de casos suspeitos acende um alerta em toda a população. E aí o secretário de Saúde, Felipe Machado, comentou agora de manhã a respeito do que é que vai ser feito. Será que esses pacientes precisam ser internados? Será que eles precisam ficar em isolamento? Já estão confirmados esses casos ou ainda são apenas suspeitas? É sobre tudo isso que o secretário de Saúde, Felipe Machado, falou agora. Vamos acompanhar. Todos os pacientes estão sendo monitorados em casa, nenhum necessitou de internamento e, caracteristicamente, as lesões pelo corpo. Isso, na última atualização do Ministério da Saúde, para que a gente possa classificar um caso como suspeito, obrigatoriamente há necessidade dessas lesões repentinas, surgimento de lesões repentinas pelo corpo, que pode ou não estar associado a algum outro sintoma, como febre, adenomegalia, enfim, outras situações de saúde. Parra, então olha só, a gente tem esses casos que estão sendo monitorados, essas pessoas, como o secretário Felipe Machado disse, estão em isolamento domiciliar. Felizmente ninguém precisou ser internado. Esses exames agora vão para o Laboratório Central, lá em Curitiba. De lá eles passam para outro laboratório em São Paulo, para só aí a gente ter a certeza de que são de fato casos da varíola dos macacos. Lembrando que a doença já matou 7 pessoas no mundo, uma delas aqui no Brasil. Então é claro que isso acende um alerta, acende uma preocupação e até por isso, para a gente se tranquilizar e para a gente se informar, para saber exatamente como agir em casos suspeitos, como identificar essa possibilidade de doença. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Aline Stipe. A doutora Aline é microbiologista, ela está sempre com a gente aqui no Balanço Geral, você já conhece, ela sempre tira as nossas dúvidas. Então daqui a pouquinho ela vai explicar tudo para a gente. Então se você tem alguma dúvida, aproveita, manda no WhatsApp que a gente tira as dúvidas com ela ao vivo. Fechou, Aninha, obrigado. 991210893 é o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem para cá. Já já eu repasso para a Ana Contato, para a nossa especialista que vai conversar com a gente. Vamos voltar a falar da varíola dos macacos? Houve a confirmação, então, de 12 casos suspeitos aqui em Londrina, estão sendo investigados. Os exames vão ser feitos em Curitiba. 36 casos confirmados no estado, 35 na capital, 1 em Maringá. A Ana Contato vai conversar agora com uma especialista nesse assunto para tirar dúvidas. A gente acabou de sair de uma pandemia, né, Aninha? Todo mundo preocupado e imaginando que teria uma tranquilidade agora, sem ter nenhuma doença grave que espalhasse para todo mundo. E aí vem essa notícia da varíola dos macacos. Pois é, Parra. Você que está assistindo ao nosso BG aí, não tá, às vezes está mexendo no celular, presta atenção, você que está com dúvida. Enquanto, Parra, você estava aí chamando os outros VTs, conversando com o pessoal, eu tirei todas as minhas dúvidas com a doutora Aline aqui. E olha, gente, é isso que faz a gente ficar mais tranquilo, a gente tem informação. Então a doutora Aline, ela é farmacêutica, é doutora em microbiologia, tá certo, doutora? E ela vai falar pra gente exatamente o que é essa varíola, quais os sintomas, como é que a gente faz para se prevenir, se ela é tão grave quanto a varíola humana já foi, por exemplo. Então vamos lá. Doutora, primeira coisa, a tal da varíola que tem sido chamada de varíola dos macacos, ela é mesmo, ela veio do macaco pro humano, ela é uma doença nova ou já faz tempo que a gente tem notícia dela? Boa tarde. Boa tarde. Então, a varíola dos macacos, ela foi descrita em macacos em 1958. Então, é uma zoonose que foi transmitida realmente de um bicho, de um macaco por ser humano, porém, ela é mais
comum em roedores, tá? E foi descrita em 1970 em humanos. Então, o primeiro caso foi descrito em 1970. Então, já é uma doença bem antiga, que antes apenas acontecia no continente africano. Então, uma zoonose é uma doença que é transmitida do animal para o ser humano, e essa que a gente tem chamado de varíola dos macacos, ela era, na verdade, mais comum em roedores, ou seja, em rato, enfim, animais desse tipo. E aí, os sintomas, quais são os sintomas nos seres humanos? Então, inicia assim com sintomas inespecíficos, então febre, calafrios, dor, o cansaço excessivo, tá? E aí depois eu tenho as erupções cutâneas, que é os sintomas mais característicos dessa varíola dos macacos. A erupção cutânea, que na verdade que são as feridinhas na pele, né? Se essa doença, ela tem aí, desde a década de 70 que ela é conhecida, por que agora que está então essa preocupação, esse alarde? Porque ela se espalhou para outras partes do mundo, é isso? Isso mesmo, então ela saiu do continente africano, que era o continente de origem, né, e foi para o mundo. Então nós temos vários casos em todo o mundo e o registro concomitante, né? Então um caso, por exemplo, na Europa, um caso aqui na América do Sul, América do Norte. Então a gente tem esses registros pela Organização Mundial da Saúde sendo realizados. E agora uma dúvida que vem até do nosso pessoal lá de Curitiba, o pessoal do nosso jornalismo tá lá querendo saber e a gente também quer saber. Se uma pessoa tomou a vacina da varíola humana, né? A professora estava me dizendo aqui que até 1980 era obrigatório tomar a vacina da varíola humana e de 1980 para frente não mais, porque foi uma doença erradicada. Quem tomou essa vacina da varíola, quem nasceu aí antes de 1980, está imunizado contra a varíola dos macacos? Então, ainda estão sendo realizados os testes, né? Porque a gente está falando de uma cepa, né, que foi espalhada para o mundo, diferente da cepa da varíola humana, isso é bem importante a gente frisar. E aí agora a vacina que a gente tem em alguns laboratórios mundiais que ainda tem amostra dessa vacina, elas estão sendo testadas. Caso a Organização Mundial da Saúde venha estabelecer que tem um estado emergencial, essas vacinas são replicadas e, se forem eficientes, espalhadas para serem dadas em toda a população. Ou seja, a gente ainda não sabe se essa varíola humana, a vacina da varíola humana é eficaz. Estão sendo feitos estudos para ver se ela é eficaz contra a varíola dos macacos, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E em relação à prevenção, o que a gente pode fazer? Como que é feita essa transmissão? Como é que a gente evita de pegar? Então, a transmissão ela é feita contato pessoa com pessoa, né? Um contato prolongado. Então, o que precisa ser feito? Isolar o paciente que está, né? Então, como aconteceu aqui em Londrina, então os pacientes que estão sendo monitorados estão em isolamento residencial, tem que ser isolado, tá? E também a gente pode, né, ter os mesmos cuidados com o que a gente tem do Covid. Lavagem das mãos, utilização de álcool em gel, a máscara é importante porque a gente tem mais um vírus sendo transmitido por secreção respiratória. Esses cuidados e também o distanciamento social. Então, evitar aglomerações mais uma vez. Agora, doutora, a gente saiu aí de uma pandemia que matou milhões de pessoas, que foi a da Covid. Existe essa mesma possibilidade com a varíola dos macacos? Ela é tão letal quanto a Covid foi, por exemplo? Então, a gente está falando de um vírus bem menos letal, né? Então, quando a gente compara a varíola do macaco com a varíola humana, a gente já tem um vírus mais brando. E comparado ao Covid, sim, é um vírus bem mais brando. Então, o risco da gente ter uma alta mortalidade ainda, né? A gente está falando de um vírus que ele é adaptável, ele é um vírus mutante, a gente não pode falar do que vai acontecer para frente, mas ainda toda a descrição é de um vírus muito mais brando do que a gente tem visto. Que bom. Parra, alguma outra pergunta para a doutora Aline? Chegou alguma coisa aí para o WhatsApp que a gente pode tirar de dúvida? Eu queria perguntar o seguinte, Ana. Teve a pandemia, enfim, foi algo além da curva, né? Agora tem a varíola dos macacos, daqui a pouco pode aparecer uma outra doença também. Isso vai acontecer com outras doenças, enfim, em outras localidades e pode chegar ao Brasil também. A gente vai ter que a minha pergunta a gente vai ter que se acostumar com o aparecimento de doenças que vão atingir o mundo e não só uma região específica? A pergunta do pai é a seguinte: a gente está vendo aí que veio a Covid, né, um vírus novo que pegou todo mundo de surpresa, agora a varíola dos macacos. A gente vai ter a tendência, é claro que é difícil fazer um exercício de futurologia, né, mas a gente vai ter que se acostumar ao surgimento de novas doenças, novas cepas. Isso é algo que deve acontecer daqui para frente?
Sim, a gente está falando de doenças virais, né? E o vírus, ele é um vírus altamente adaptável. Então, daqui para frente, né, com certeza, devido ao avanço, né, da medicina, ao avanço de pesquisas sendo realizadas não só com o Covid, com outras doenças, sim, a gente vai ter novos vírus aparecendo, novas notificações e assim as doenças vão emergindo novamente. Parra. Obrigado, Ana. Obrigado, doutora, também trazendo pra gente. Nós vamos ter que se acostumar, então, com isso, tá? Faz parte, os vírus estão circulando e vão vir. O que a gente tem que fazer é se proteger, cuidar da nossa saúde, se vacinar. Vacina é tão importante, gente. Tem muito pai, muita mãe que deixou isso de lado. Ah, esqueci que tinha que vacinar meu filho. Ele tinha que ter tomado essa vacina quando ele era bebê. Tá com 10 anos a criança e não tomou. Então, se você tem dúvidas sobre a vacinação dos seus filhos, pega a carteirinha dele e leve no posto. A enfermeira, o médico do posto, a enfermeira especialmente, vai poder dizer para você certinho, ó pai, tá faltando essa, essa e essa. Você tem que tomar. É o futuro do seu filho em jogo, ou o presente dele em jogo. Tem criança que fica doente, imagina o arrependimento do pai ou da mãe, quando a criança fica doente, e se o médico disser para ela, falou, ó, se você tivesse dado vacina no seu filho, ele não tinha pegado nada. Então não bobeia com a saúde não, gente. Vamos se cuidar. A sua saúde é sua responsabilidade. No caso do seu filho, é sua também, porque ele não tem discernimento nem responsabilidade para ir no posto de saúde sozinho. Então todo mundo tem que fazer a parte certa, beleza? Seguimos aqui falando da varíola dos macacos. Eu quero saber da Ana Contato agora, como é que o município tem se preparado. A gente falou aqui que são 12 casos suspeitos, nenhum foi confirmado, mas caso haja uma confirmação, como é que o município tem se estruturado para receber os pacientes que possam apresentar sintomas dessa doença, Aninha? Pois é, Parra, como a gente vem falado, né, ao longo desse balanço geral de hoje, a gente está aí com 12 casos suspeitos sendo investigados, essas pessoas estão em isolamento domiciliar, mas e agora? Né, com vários outros casos confirmados em outras regiões, será que a nossa rede de saúde está preparada para tratar essas pessoas e também para identificar essa doença, já que os sintomas dela acabam sendo parecidos com uma gripe forte no começo, né? Febre, mal-estar, dor no corpo, e depois é que aparecem essas erupções cutâneas, né? Que são essas feridinhas na pele. De acordo com a Secretaria de Saúde, sim, nossa rede, tanto pública quanto privada de saúde aqui em Londrina, está preparada tanto para identificar, para diagnosticar, quanto para tratar a varíola dos macacos. Vamos ver o que o secretário Felipe Machado falou sobre esse assunto. Há uma preocupação e, nesse sentido, a Prefeitura de Londrina reuniu toda a sua equipe assistencial, em especial os coordenadores das unidades, nessa última terça-feira, para que a gente pudesse reforçar as orientações, a atualização do protocolo de manejo, identificação dos casos suspeitos, preparar os serviços de saúde para uma eventual chegada desse paciente, as orientações dos contatos, para que a gente consiga conduzir isso tudo da melhor maneira possível. Então, nada de ter preocupação exagerada, o município, claro, tem que se precaver, porque vai que estoura o número de casos e não tem os profissionais habilitados nem estrutura para receber os pacientes. O momento, sim, é de um alerta amarelinho aceso ali nas autoridades de saúde. Eles estão fazendo todo o meio de campo para que ninguém passe por esse momento com preocupação exagerada. Ninguém quer colocar pânico na população. Longe disso, é só preparação, só a estrutura necessária para que as pessoas possam ficar tranquilas, tá? Caso a caso, confirmação ou não, a gente vai mostrar para você aqui na tela do nosso balanço geral. Em saúde, tem a história da varíola dos macacos para você aqui agora. Hoje teve uma coletiva convocada pelo secretário Felipe Machado para falar do monitoramento de 12 casos suspeitos aqui em Londrina. Há uma preparação do município, não é motivo para pânico, mas sim de um sinal amarelo alerta, um sinal alerta amarelo ligado, para que eles possam monitorar caso esses casos suspeitos sejam confirmados por aqui. Reportagem do Alexandre Oshima e da Daniela Calçavara. O alerta vem em forma de lesões na pele, o sintoma mais característico da doença. A varíola dos macacos já foi detectada em 93 países e matou 7 pessoas, uma delas no Brasil. Aqui são 2.415 casos positivos. Em Londrina foram 14 notificações até agora, uma descartada, um resultado inconclusivo e esses 12 novos suspeitos, todos do mês de agosto.
Dos 12 casos suspeitos de varíola dos macacos aqui em Londrina, apenas 3 têm histórico de viagens para outros países. E não há um perfil definido desses pacientes. São 7 homens e 5 mulheres, com idades que variam de 14 a 65 anos. Segundo o secretário municipal de saúde, o primeiro registro foi no dia 3 deste mês, o último nesta terça-feira. Na última análise da nossa vigilância epidemiológica, nós identificamos 12 casos suspeitos de pacientes que buscaram o serviço de saúde, seja ele público ou privado, e cumpriram aí todos os protocolos para que fossem classificados dessa forma. Desses 11 coletaram exames, um paciente optou por não fazer a coleta de exame, entretanto foi orientado em relação à necessidade do isolamento até que as lesões características dos casos da suspeita de varíola de macaco desaparecessem. Os exames coletados aqui são enviados para o Laboratório Central do Estado. De Curitiba, o material é encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Não há vacina disponível para a varíola dos macacos e nem medidas restritivas para minimizar o contágio. Por enquanto, a preocupação é orientar os profissionais de saúde sobre a doença. Há uma preocupação e, nesse sentido, a Prefeitura de Londrina reuniu toda a sua equipe assistencial, em especial os coordenadores das unidades, nessa última terça-feira, para que a gente pudesse reforçar as orientações, a atualização do protocolo de manejo, identificação dos casos suspeitos, preparar o serviço de saúde para uma eventual chegada desse paciente, as orientações dos contatos, para que a gente consiga conduzir isso tudo da melhor maneira possível. Pacientes com suspeita devem se manter em isolamento. O que a gente pode emitir um alerta e uma orientação é que a população fique atenta, em especial, a essa questão do aparecimento abrupto, assim, o inesperado de lesões pelo corpo, indiferente do motivo. Então, devem buscar de imediato uma unidade de saúde, seja da iniciativa privada, seja um posto de saúde perto da sua casa, porque um profissional de saúde possa fazer essa avaliação e a condução correta do caso. Essa é a dica principal, então. Se aparecerem lesões aí no seu corpo, tomara que não apareça nada, mas se aparecerem lesões, procure o posto de saúde, procure o convênio médico que você tem para que você possa se precaver. São 12 casos suspeitos que agora estão sendo investigados pela Secretaria Municipal de Saúde. 1h20.